Amados irmãos, muito boa noite, graça, paz e misericórdia do nosso Deus sobre a vida de todos nós, de toda a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre nós. Ainda estamos nesse período de quarentena, de afastamento de toda essa agitação nas ruas, enfim. Queremos crer que está perto, talvez você já tenha conhecimento, né, das últimas notícias que o Ministério, os ministros, né, juntamente com o presidente da nossa nação, já estabeleceu algumas diretrizes, né, trazendo algumas novidades, algumas atitudes e ações que vão ser tomadas, né, compras de medicamentos, compra, né, de kits, de testes, né, para fazer os exames, enfim, coisas realmente assim que fazem, né, termos uma expectativa muito boa para não transcorrer desse mês de abril. Enfim, por outro lado, o próprio diretor da Organização Mundial da Saúde acabou passando em redes, né, dizendo que o certo seria não ter esse lockdown, essa restrição, esse isolamento social. Ele mesmo então disse que o bom é que cada nação procure verificar de acordo com, né, a sua estrutura, a sua infraestrutura, né, a sua maneira de viver, de que maneira pode trabalhar isso. Mas ele, particularmente, ele diz, né, em rede nacional, que esse isolamento não é uma boa alternativa. Enfim, eu acredito, irmãos, que aos poucos nós vamos verificar a rotina ir voltando devagarzinho, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que há um movimento muito forte contra tudo isso que está acontecendo, né? Existe paralelo àqueles que querem fazer as coisas funcionarem, nós também temos, né, uma força maligna usando toda uma estrutura no campo político para promover uma instabilidade, para tentar desestruturar, desestabilizar o próprio governo. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar, né? Precisamos clamar ao Senhor. A diaconisa Fátima me mandou um vídeo falando até de uma pessoa que recebeu, né, em revelação que havia um complô, e isso já foi denunciado, isso já está muito bem, né, entendido que existe realmente um complô, existe uma mobilização para tentar desarticular a nossa nação, até porque o presidente, né, o governo que se instalou agora, é um governo que prioriza os princípios de Deus, que defende os princípios, né, bíblicos da família. E nós sabemos, irmãos, que a proposta de Satanás com os seus agentes, que Satanás não tem apenas agentes no mundo espiritual, mas ele também tem os seus asseclas no mundo terreno, e não precisamos ser expertos no assunto para entender que a nossa nação, como muitas outras nações, toda essa agitação, todo esse alvoroço, toda essa rede de intrigas que está acontecendo no nosso país, também acontece em outras nações. Salvo, talvez, as nações onde a ditadura ela é extremamente radical, ali o povo não tem direito a nada, mas nos países, né, democráticos, a gente percebe isso. Bem, e o que nós, né, podemos fazer? O que nós podemos fazer é orar ao Senhor. É pedir ao Senhor que venha, conforme diz a palavra de Deus, estender as mãos para que aqueles que estão no governo possam ter diretrizes, sabedoria, possa ter graça de Deus, inteligência, porque são homens inteligentes, mas que tenha essa inteligência de baixo, administrada e ungida pelo Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos
passar por essa jornada, passar por esse processo, passar por essa grande tempestade e podemos lá na frente retomar a nossa vida com normalidade, né? Eu creio que todos nós estamos com saudades da normalidade. Ela vai chegar, aos poucos ela vai chegar. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos ter uma atitude forte, um posicionamento que cabe à Igreja do Senhor Jesus, que cabe ao exército do Senhor. E eu queria fazer um paralelo rapidamente, para esse vídeo não ficar longo, mas fazer um paralelo com uma situação muito parecida que aconteceu, que se encontra no livro de Esther. E aconselho, né, quero dar uma dica a você, leia o livro de Esther, é pequeno, você vai ler rápido, é uma leitura tão linda, tão gostosa de ler e que traz tanta graça de Deus, irmãos. Segundo os teólogos, né, o nome de Deus praticamente não aparece no livro de Esther, mas Deus está ali, né, de ponta a ponta. E nós entendemos isso, né? O Senhor, ele é onipresente, ele está em todas as circunstâncias, mesmo que pareça que não está, né? Que não esteja. Enfim, mas o livro de Esther retrata esse complô, retrata esse momento. Quem foi Esther? Esther foi uma moça cujo nome era Hadassa. Provavelmente diz que Hadassa seria um nome judeu e Esther seria um nome persa. Enfim, não vamos entrar, né, nessa questão teológica, né? Mas junto com o seu primo tio, né? Porque Mordecai, que era irmão do tio dela, né? Esther, pai e mãe faleceram, ele então acabou assumindo a paternidade, né, tomando Esther como filha. E eles então estavam vivendo, né, no período do rei Assuero, que foi o rei cuja dinastia dele acabou tirando e derrubando o império da Babilônia, e então assumindo como o segundo grande império daquela época, né? E Assuero, então, no momento, faz uma festa, manda chamar a sua esposa Vasti, ela se recusa a ir por uma atitude de rebeldia, ele acaba banindo Vasti da sua posição como rainha, ele então resolve colocar, né, chamar as mulheres, fazer um levante, para então oficializar uma nova rainha. Enfim, a história, então, a leitura mostra que Esther, ela acaba caindo na graça dos olhos desse homem por ação poderosa de Deus. Esther, ela não apenas é vista com bons olhos por Assuero, mas de todas as pessoas do palácio. É muito importante a gente salientar isso, né, irmãos? Que Esther, como uma moça, ela caiu na graça de todas as pessoas do palácio. Você vai ler isso. E eu quero fazer aqui uma ressalva, que assim tem que ser com a Igreja do Senhor, assim precisa ser com todos nós, né? Nós precisamos ser os agentes que caiam na graça desta terra, deste povo, desse país. A Igreja não pode ser vista como ela tem sido vista. E deixa eu fazer uma ressalva aqui para voltar aqui na questão da Esther, não é? Nós estamos vendo hoje, irmãos, como isso entristece o coração de Deus, né? Os debates, as divisões de pensamentos doutrinários, pastores se levantando contra pastores, e isso, toda essa praga, eu acredito que também seja, né, usado como instrumento de Deus para Deus mostrar quem é quem. Porque é nesta hora onde os próprios homens humanos, onde as próprias pessoas até destituídas de conhecimento bíblico, mas é um princípio humanitário, um princípio social, em que todos estão pedindo para que possam se unir. Agora não é hora de divisão, não é hora de partidarismo, não é hora
né, de um achar que é de algo, do outro. Você já vê isso na Bíblia, quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo diz que uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Pedro, de João, cada um vai dizendo, né, qual o time que eles torcem, você já deve ter lido, né? Tem aqueles até que dizem o seguinte: eu sou do time de Jesus, nós somos de Jesus, mas eles são místicos também, porque na verdade eles usam Jesus como uma base partidarista, e nós somos do Senhor, né? A palavra de Deus fala que existe uma só fé, um só Espírito, um só Deus, existe um só rebanho. Mas, infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer, e não apenas no campo político, mas no campo também espiritual, no campo das igrejas. E esse é o momento que nós precisamos agora unir as nossas forças, não é? Eu quero orientar você, evita debates. Os debates não nos levam a nada, né? As questões de doutrinárias, as pessoas, olha, está chegando ao cúmulo, eu não sei se você tem conhecimento, mas existe aí nos YouTubes da vida, né, pessoas que já chegaram a dizer que Jesus volta agora, o arrebatamento da igreja vai acontecer agora, no dia 8 de abril. Tem outros que já estão dizendo que será em junho, né? Olha a loucura que as pessoas estão se aproveitando desse frisson, dessa agitação para se promoverem. Por isso o Senhor diz na sua palavra: olha, se disserem que o Senhor está aqui, que o Senhor está lá, olha, não dê ouvido isso, não dê ouvido, fica com o Senhor. Se o arrebatamento acontecer no final desse vídeo, glória a Deus, nós vamos para a glória do Senhor, amém? Os vencedores vão subir com o Senhor. Agora, se não acontecer, irmãos, vamos continuar produzindo, ser santo. Aquele que é santo continue a santificar-se, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então nós precisamos entender que estamos num momento agora em que em Deus nós temos que desarticular toda essa ação maligna que está tentando trazer transtorno para a nossa nação, que está tentando neutralizar a caminhada dessa nação, porque colocaram um presidente que trabalha e que, de uma certa forma, é homem, é falho como qualquer pessoa, como também os seus ministros, como os governadores, os prefeitos. Não vamos entrar aqui dentro dessa politicagem de quem é melhor, quem deixa de ser melhor, mas são pessoas falhas. O homem é falho, todo homem é falho, não há um justo sequer. Mas nós precisamos orar, conforme diz a palavra, por aqueles que exercem governo. Então, eu quero incentivar você nos seus períodos de oração, de jejum. Lembre-se mais do que nunca de levantar um clamor, porque Esther foi escolhida por Deus, porque estava debaixo de um regime de escravidão, e quando o rei Assuero resolve colocar uma outra pessoa no lugar de Vasti, que foi rebelde, e Esther cai na graça do rei Assuero. E ela então acaba se tornando a predileta a ponto de ele então casar com ela futuramente. Mas Mordecai era esse homem que tinha um cuidado muito grande pela sua filha. E ele, pontualmente, ele ia lá nos portões para saber como é que ela estava, saber notícia, enfim. Numa dessas idas, ele acaba ouvindo, né, uma trama ali perto dos portões, e ele então notifica a Esther, e Esther então acaba falando com o rei Assuero, e ele então manda Amã para que vá saber do que se trata. E Amã, sabendo, tendo as informações, porque não foi ele que descobriu, ele só foi lá para apurar, e sabendo realmente da maneira como as coisas estavam acontecendo, ele então descobre os responsáveis, eles então são penalizados, são mortos, e por causa dessa atitude, Assuero então resolve promover Amã e colocá-lo entre os príncipes do governo de Assuero. E o que acontece com Amã? Sabe, irmãos, isso é uma coisa que é um princípio maligno.
Você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Né? Toda pessoa que não sabe trabalhar com o poder, ela se torna soberba. Ela acaba caindo na altivez. Esse foi o erro de Lúcifer. Ele caiu no orgulho, a ponto de querer ser maior do que quem o promoveu. E assim aconteceu com Amã. E ele então, quando ele passava, ele exigia que as pessoas se curvassem, que aplaudissem. E Mordecai não fazia isso, como todo judeu, ele não se dobrava, porque para eles deve se dobrar só diante do Senhor, e isso é uma verdade absoluta. Nós respeitamos as pessoas, mas nós não as colocamos no lugar de Deus. Né? A Bíblia fala que você tem que dar honra a quem tem honra, mas reconhecer alguém como Senhor, misericórdia. E o que acontece a partir daí? A mãe então resolve, por raiva, né, armar um esquema para matar então a Mordecai. Mordecai então toma conhecimento desse fato, que estava havendo, né, uma tentativa, e o Amã já tinha ido a Assuero para que ele baixasse um decreto, porque ele soube que Mordecai era judeu. Então, através dessa fúria dele, porque Mordecai não se não é que não se humilhava, mas se recusava a se curvar diante dele, ele então faz uma trama, ele consegue, né, um decreto do rei para matar todos os judeus num determinado dia. Estou sintetizando aqui a história, né, para você entender. E quando Mordecai toma conhecimento disso, né, ele então avisa a rainha Esther, e ela então pede para que o povo venha se mobilizar para orar e jejuar com ela durante 3 dias. Né? E ela disse: olha, peça o povo para jejuar por mim, porque eu vou estar diante do rei fora de hora. Né? Eu vou me encontrar com ele, mas não é hora. E se eu quebrar esse protocolo, eu posso pagar com a própria vida. Enfim, a história mostra que ela então vai ter com o rei, e o rei, movido, né, pela paixão, pelo amor que tinha com ela, diz que qualquer coisa que ela pedir, ele faria. Enfim, Esther agora diante de uma sabedoria, de uma sagacidade, se é que eu posso falar, né, diante de uma destreza, ela promove então, né, um banquete para que Amã pudesse junto com o Assuero. Mas olha só como é que Deus faz as coisas, irmãos. Numa noite, o rei Assuero fica incomodado e não consegue dormir. E vem à mente dele dizendo o seguinte: o que foi feito da pessoa que trouxe a notícia daquela trama, daquele movimento para tentar matá-lo, para tentar destituí-lo do poder? E aí foram procurar nos livros e descobrem que o responsável foi quem? Foi Mordecai. Olha só como é que Deus faz as coisas. Né? Você pode dizer: pastor Marcos, mas o que isso tem a ver com o nosso momento? O que eu estou dizendo, irmãos, é que não existe nada solto no mundo espiritual e terreno. Ao mesmo tempo que Deus está trabalhando na esfera ali em cima, Deus também está agindo aqui embaixo. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus, quando ensina a oração, Jesus diz assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No céu não tem problema nenhum. A vontade de Deus, ela é absoluta. E Deus quer trazer e manifestar a sua vontade aqui na terra como ela é no céu. Mas para que a vontade do Senhor se estabeleça aqui na terra, tem que haver pessoas que estejam buscando essa vontade de Deus no céu e trazer para a terra. Porque quando nós clamamos ao Senhor, cuja vontade no céu é perfeita, né? E Deus então trabalha, Deus envia a sua palavra, e a Bíblia fala que toda palavra que Deus envia, ela vai prosperar para aquilo ao qual ela foi enviada. Então Deus moverá os meios para que isso seja estabelecido aqui. Então, quando há essa mobilização,
de oração por parte do povo judeu, e ela fala, né, lá para o seu tio, né? Se a gente fala de tio, mas na verdade era um primo mais velho, né, para o seu pai, vamos usar essa palavra, ela então diz para Mordecai que peça para todos estarem orando, né? E ela então se apresenta, como nós falamos anteriormente, e o rei, quando tem essa inquietação, vai procurar em Amã, dizendo o seguinte: olha, me diz o seguinte, o que deve ser feito para aquela pessoa que, de uma certa forma, foi um agente, né, de graça, de luz, que trouxe informações importantíssimas para que o rei não fosse pego em alguma emboscada, enfim. E Amã, achando que era com ele, olha, o pecado de toda aquela pessoa que está no orgulho, na altivez. Nós temos, irmãos, um sistema político extremamente orgulhoso, gente que acha que o poder está na mão deles, esquece que todo o poder foi dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro poder. Os homens acham que pode fazer alguma coisa. E olha só o que está acontecendo. Esse vírus agora vem para provar que o homem não tem poder sobre todas as coisas. Enfim, então Amã, ele diz que essa pessoa tem que se vestir das vestes do rei, tem que, né, cobrir com a capa do rei, tem que subir no cavalo do rei, e alguém tem que botar uma coroa na cabeça dele, e essa pessoa tem que andar praticamente em todos os lugares principais, e as pessoas têm que dizer: olha só como o rei honra aqueles que são fiéis a ele. E quando a marcha que é com ele, o rei diz o seguinte: então você vai encontrar Mordecai e vai fazer isso. Irmãos, a pior coisa que existe na vida daqueles que se opõem, né, ao Senhor. E aí eu quero só respaldar com um versículo que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Nas trevas exteriores também haverá ranger de dentes, né? De ter que confessar mesmo contra a sua vontade, mas ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso irrita esse homem, e ele então, quando faz, ele é obrigado a fazer isso. E quando ele termina a sua tarefa, ele sai irado, ele vai na sua família irado, chorando, espumando de raiva, dizendo que nós vamos matar, eu quero matar esse povo. E ele lembra que ele tem um banquete lá com a rainha, e ele espera que esse banquete venha, de uma certa forma, trazer forças para ele, né? Municiar ele, porque não apenas o rei, mas a rainha, que era vista, né, com muitos bons olhos por toda a nação. Então ele, achando que, tendo a amizade do rei e da rainha, ele então poderia se municiar. E quando ele chega no banquete, o rei diz para ela: olha, me pede qualquer coisa, enfim, irmãos. E ali Esther, ela acaba desmascarando Amã, e ele então é enforcado na própria forca que ele mandou construir para enforcar Mordecai. É ali que, naquela mesma forca, que ele é condenado. E eu lembro muito daquilo que o salmista diz: quando os meus inimigos se levantaram contra mim, eles é que tropeçaram e caíram. Então, ainda que nós estamos vivenciando, irmãos, um quadro caótico na nossa nação, e vendo que há uma mobilização muito grande por parte da mídia, por parte de pessoas, né, que teoricamente teriam que desejar o melhor para o povo, mas a gente sabe que eles estão trabalhando contra. Mas o que a igreja tem que fazer? Nós não temos que levantar como justiceiros, nós temos que orar, porque o Senhor diz na sua palavra que a vingança pertence ao Senhor, não é?
Então, eu queria ler para você aqui o último versículo do capítulo 10 de Esther, que diz assim: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Irmãos, que nós possamos ter essa atitude de Mordecai. A palavra do Senhor fala que às vezes, né, ou quem sabe muitas vezes, nós estamos passando, lembra, pelo vale de Baca, o vale, né, do choro, do desespero. A própria palavra do Senhor fala, através do profeta Isaías, que no lugar da vergonha Deus nos dará dupla honra, mas é muito difícil pensar na dupla honra quando nós estamos no lugar da vergonha, né? No lugar do confronto, no lugar da dor, da angústia, mas nós precisamos ser firmes neste lugar. Tá? Assim como os sacerdotes, nós falamos ontem, assim como os sacerdotes pegaram a arca e ficaram com os pés firmes dentro do Jordão, até que ele secasse totalmente. Então, aqueles que levam a presença de Deus são esses que estão na vanguarda. É você que tem que estar na vanguarda. É você que tem que segurar a presença de Deus, a arca, como sacerdote da sua casa, seja você um homem ou mulher, mas você, como sacerdote do seu lar, precisa segurar firme a presença de Deus, manter firme, porque para que o Senhor, então, ele entre com a sua glória. Mordecai foi esse homem que trabalhou pelo bem-estar do povo. Nós não somos, irmão, daqueles que acabam gerando as inquietações. Você não pode ser um agente no teu Facebook, no teu WhatsApp. Às vezes eu vejo, irmãos, pessoas que professam até a fé no Senhor, mas acabam assumindo partidarismo. E eu fico imaginando como isso deve entristecer o coração de Deus, quando às vezes pessoas que postam frases, versículos, né, frases de efeito, porque hoje nós estamos, né, com um grupo de pessoas que gostam mais de postar frases de efeito, nem sabendo de onde veio, tá? Nem sabendo de onde veio, mas frases de efeito, em vez de pronunciar frases, né, ou versículos bíblicos. E quando usa os versículos bíblicos, às vezes usa, né, até para respaldar a sua postura radical. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nós precisamos ter o espírito de Mordecai, que procurou o bem-estar do seu povo. Nós precisamos procurar o bem-estar do nosso povo. E não é só o bem-estar do nosso povo, é o bem-estar da nossa nação, as nossas igrejas, né? Eu achei muito interessante a fala do ministro da Saúde, quando ele diz que ele é católico, que professa a fé católica, e que ele sabe da importância de orar, ele sabe da importância, ele diz, olha, nós não sabemos como é que será a nossa Páscoa, mas a gente tem que pagar um preço por isso, mas ele diz, eu gosto de ir à missa, não é? Estou dentro de uma fala de um ministro que é um religioso, não é? E não vamos entrar no mérito aqui, se é católico, se é evangélico, ou qualquer tipo de ramificação, né, religiosa. A questão toda é que ele diz que agora é a hora de nós nos unirmos, é hora de estarmos orando. Ele diz, olha, os pastores, os padres, né, aqueles que são líderes religiosos, procurem dar uma direção equilibrada para o seu povo. Irmãos, fere o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Né? Então, mais do que nunca, e quando eu falo nós pastores, mas estou dizendo você que é um pastor dentro da sua casa. Né? Nós podemos ser pastores de uma congregação, mas os pastores dentro de casa é o esposo, a esposa. Então, são vocês que têm que dar um norte para a casa de vocês em Deus. E se nós não tivermos uma atitude sábia, como foi de Esther, como foi de Mordecai, debaixo de pressão, sabendo que há armadilhas, né, do inimigo usando pessoas,
Então, nós precisamos mais do que nunca ter essa serenidade para desarticular tudo aquilo que vem sobre a nossa vida. Por isso a palavra do Senhor fala que nós precisamos colocar entre toda a armadura, mas colocar o capacete da salvação. Né? Blindar a nossa cabeça, ter a nossa mente em Cristo Jesus, pensarmos a mesma coisa, entendermos, irmãos, que a maior guerra ela não está sendo travada do lado de fora contra o coronavírus, que é uma guerra violenta, mas nós estamos vendo, paralelo a isso, né, um ataque violento, não apenas do lado de fora, mas principalmente dentro da gente, né, vinculado pela mídia, pela fala das pessoas, pela troca e as distorções das informações. Então, nós precisamos blindar, né, a nossa cabeça com o capacete da salvação, com a palavra, com a verdade do Senhor, porque se nós conhecemos a verdade, essa verdade nos protege, ela nos liberta. Então, em nome de Jesus, que nessa terça-feira você possa fazer como Elias, né, que nós comentamos anteriormente. Coma desse pão que talvez não seja muita coisa. Talvez seja apenas um pedaço de pão, uma botija de água. Não é um banquete no deserto, mas é um alimento que você tem através da sua oração, através da comunhão, através da sua estreitar, né, através do seu relacionamento diário com o Senhor e com a sua casa, não é? Com a sua família. Que nós possamos ser esses geradores para que tudo aquilo que o inimigo se propôs, né, na verdade, venha a ser desarticulado. Deus tem um propósito muito grande para conosco. Eu continuo declarando isso e nós vamos ver a glória do Senhor sobre a nossa nação. Deus abençoe você, uma noite abençoada, um final de noite abençoado. Amanhã, quarta-feira, nós estaremos mais uma vez trazendo aí uma palavra para os irmãos da nossa igreja e que o Senhor te cubra de graça. Né? E que o Senhor ele te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti ele levante o seu rosto e te dê